Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos tratar dos movimentos variados. Movimentos variados, na verdade, já foram estudados quando nós tratamos do movimento de queda dos objetos. Como nós vimos, os estudos de Galileu mostraram que os objetos em queda, eles aumentam progressivamente a sua velocidade e também percorrem espaços cada vez maiores à medida que o tempo passa. Nós vimos depois que os estudos de Newton permitiram chegar a uma equação para calcular o valor da gravidade da Terra e, com base nos resultados que o Galileu mediu experimentalmente, o valor de G, que nós estamos usando inclusive como aceleração da gravidade, é algo em torno de 9,8 metros por segundo. Nós vimos basicamente duas situações. Um corpo que é abandonado, ele parte do repouso e começa então um movimento acelerado em direção ao solo. A velocidade do objeto pode ser calculada a cada segundo a partir do produto da aceleração vezes o tempo, onde a aceleração é a aceleração da gravidade, no caso de um objeto em queda, aqui na Terra valendo 9,8, essa aceleração de queda. E os espaços percorridos são dados por AT² sobre 2, onde A é a aceleração de queda, mais uma vez, né? E T é o tempo de percurso do objeto. E aqui notamos um fator quadrático, isso quer dizer, portanto, que os espaços vão aumentando progressivamente, enquanto que a velocidade vai aumentando de maneira linear, matematicamente poderíamos dizer isso. Outra situação que nós vimos é quando um objeto é lançado para baixo, e aí, nesse caso, nós temos que considerar a velocidade inicial do lançamento, ou seja, quando a bola ou o objeto sai das mãos da pessoa, neste caso, estamos tomando isso como exemplo, o objeto já parte com alguma velocidade porque recebeu um impulso inicial da mão da pessoa. Então não é somente a gravidade a atuar no movimento do objeto. Enquanto a mão toca a bola e a empurra para baixo, nós temos um impulso adicional, e aí o objeto parte então com alguma velocidade. De modo que há uma pequena modificação na equação da velocidade, quando o objeto é abandonado, o produto A vezes T dá o valor dessa velocidade a cada instante, e quando o objeto é lançado, nós temos que considerar a velocidade inicial. Vale o mesmo para as distâncias percorridas. Um objeto que é lançado para baixo, ele já começa percorrendo distâncias maiores, né? Então nós temos aqui um termo adicional, que é o produto da velocidade de lançamento vezes o tempo, mais um fator que tem a ver com o fato do objeto estar acelerando. Nós vimos o uso dessas equações. Agora, nós vamos tratar situações onde não sejam somente objetos em queda, né? Nós podemos ter movimentos na direção horizontal também. Por exemplo, quando um carro está parado num sinal, o sinal fica verde, o motorista arranca e acelera, portanto, o veículo, essa situação é semelhante a um objeto que é abandonado e começa a cair. O objeto está inicialmente com velocidade nula e então começa a acelerar. Aqui nós temos um objeto com velocidade nula e então ele começa a ser acelerado. A diferença é que aqui nós temos a natureza da interação como sendo gravitacional, e aqui a natureza da interação tem a ver com a forma como os pneus do carro interagem com o asfalto. Então nós temos aí uma força de atrito que permite que ao carro, né, ser acelerado a partir da rotação do pneu. Então nós temos aqui uma interação entre os pneus e o solo que não é igual à interação gravitacional. Então, na essência do problema, nós temos interações diferentes, mas do ponto de vista cinemático, de velocidades e espaços percorridos, esse carro aqui vai percorrer distâncias e vai ter aumentos de velocidade da mesma forma que um objeto sendo abandonado para cair. Ou seja, é um movimento acelerado. A diferença é que aqui as acelerações podem variar, porque os carros têm diferentes massas, têm motores mais ou menos potentes, tem aerodinâmica envolvida também. Então, aqui em queda, é um aspecto fundamental da interação gravitacional que, próximo à superfície da Terra, a gente tem uma aceleração que é igual para todos os corpos. Agora, quando um carro acelera, cada carro tem a sua capacidade de aceleração. Então, aqui nós temos pequenas mudanças nessas acelerações. Podemos ter um avião também que está parado no início da pista e então começa a acelerar para poder decolar. Então, nós temos ali, nesta situação,
uma aceleração que não é igual ao dos carros, e entre os aviões, cada avião tem a sua aceleração aproximada, né, de decolagem. Esses são similares, mas não são iguais. O que eu quero dizer é que, independentemente da massa e do corpo que esteja caindo, se a queda for livre, a aceleração é igual para todos. E quando veículos aceleram, bicicletas aceleram, ou um corredor de 100 metros rasos arranca em direção à linha de chegada, acelerando uma parte do percurso, essas acelerações podem ser diferentes. Essa então seria essencialmente a pequena diferença aí entre objetos em queda e corpos acelerando na horizontal, por exemplo, né? Então nós temos a origem dessas acelerações é bastante diferente. Uma situação análoga a essa daqui, onde o corpo já começa com alguma velocidade, sem necessariamente partir do repouso, pode ser, por exemplo, um motorista dirigindo na estrada, e aí, de repente, ele observa um veículo à sua frente, quer fazer uma ultrapassagem, por exemplo, e aí ele acelera. Nesse caso, nós temos um veículo que já tem uma velocidade inicial e vai acelerar durante alguns segundos para poder realizar uma ultrapassagem. Então, esta situação seria similar à situação de um objeto que é lançado, né? O objeto então já tem alguma velocidade inicial, e aí você usa essas equações levando em conta a velocidade inicial que o objeto já possa ter. Então aqui é partindo do repouso, nos moldes, ou similar a um objeto que é abandonado, e aqui é já partindo para uma aceleração contendo alguma velocidade inicial, que seria o caso aí de um objeto que é lançado, a similaridade, né, das equações. Repito, as interações são completamente diferentes, mas as equações são as mesmas porque estamos pressupondo que esses movimentos acelerados aqui têm uma aceleração que é relativamente constante, como é a aceleração da gravidade para quedas próximas à superfície da Terra. E nós também podemos ter situações que se assemelham ao objeto lançado para cima, como nós vimos nos nossos problemas de queda livre. Quando um corpo é lançado para cima, a gente sempre usa um referencial que está de acordo com o movimento do objeto, né? Então, voltando para mostrar, quando o objeto cai, a gente põe o referencial para baixo, e quando o objeto é jogado para cima, a gente põe o referencial para cima. Mas a aceleração é sempre para baixo, a gravidade sempre puxa para baixo, isso não vai mudar. E nessas situações aqui, aí nós temos que levar em conta um sinal negativo, porque a gravidade vai, usaríamos o termo desacelerar o objeto, esse é o termo que a gente usa cotidianamente, querendo dizer que a velocidade vai diminuir, né? E isso se assemelha a um objeto que vai ser freado, um carro, por exemplo, que vai frear. Então poderíamos ter um carro se aproximando de um semáforo, ele fica vermelho, e aí o motorista então freia para o objeto, o carro nesse caso, parar. É similar a jogar um objeto para cima. As equações são essas aqui. Já há uma velocidade inicial, é uma aceleração de frenagem, de retardo, então ela é negativa. Para as velocidades, então, nós calcularíamos ou usaríamos essa equação para ter as velocidades a cada instante de tempo, e aqui é essa equação de baixo para termos as distâncias que o veículo percorre a cada segundo. Então, o sinal negativo é um indicativo de que você tem aí um movimento onde a velocidade vai diminuir. E nós podemos ter uma situação em que o objeto não necessariamente pare. Às vezes você vem dirigindo um veículo a 80 por hora e de repente encontra um congestionamento à frente, de maneira que a velocidade do fluxo é menor, é 60, por exemplo. Então você está a 80, freia para adquirir a velocidade do fluxo e então segue a 60. Então você tem uma desaceleração aqui, né? Ou uma frenagem que faz a velocidade diminuir, mas não necessariamente chegar a zero. Então essa é uma outra situação possível. Então o que eu estou tentando mostrar é que aquele raciocínio que desenvolvemos para objetos que caem ou que são lançados para cima se aplica a veículos também, levando isso em conta, é claro, né, que as interações são completamente diferentes. Objetos em movimento vertical estão sujeitos basicamente a uma interação gravitacional que impõe uma aceleração igual para todos os objetos, o que é algo bastante intrigante, né, e vai ser estudado por Einstein, por exemplo. E no caso de veículos, né, em movimentos horizontais, acelerar para ganhar velocidade ou para perder velocidade não impõe a todos os veículos necessariamente a mesma aceleração. Isso vai depender dos motores e da qualidade dos freios e do atrito com a pista, etc. Então tem outras interações envolvidas. Então, em resumo, para nós tratarmos objetos acelerados, não necessariamente objetos em queda, mas veículos, pessoas, bicicletas, aviões, etc.,
A gente usa as mesmas equações, exceto pela aceleração que agora vai depender de cada caso. Enquanto um objeto em queda tem uma aceleração de 9,8 nas proximidades da superfície da Terra, demais objetos acelerando na direção horizontal, eles podem ter acelerações muito particulares de cada tipo de movimento. Então, o uso dessas equações pressupõe que o movimento apresente uma aceleração constante. Tá? Esse é um aspecto também que não é o que ocorre de fato. Imagine a situação em que eu peço para você empurrar uma mesa ou uma geladeira, né? É muito difícil você empurrar a mesa e a geladeira sempre com a mesma força, exatamente sempre a mesma força, porque é isso que vai produzir sempre a mesma aceleração, uma aceleração constante, portanto, né? Então é um pouco difícil de você ter nas condições reais objetos que acelerem com decorrentes de uma força que tenha sempre a mesma intensidade, né? Mas nós podemos aproximar isso, né, embora hajam pequenas flutuações quando um carro freia, a aceleração de frenagem não é sempre a mesma, a força de frenagem vai variando sutilmente, porque o carro vai se desequilibrando, vai perdendo velocidade, etc. Então, de maneira a simplificar esses problemas, nós vamos assumir que é constante, embora a gente tenha que ter a percepção de que isso é uma aproximação que estamos fazendo para podermos aplicar equações simples, do contrário as equações seriam mais complexas. O outro ponto importante é que o movimento apresentará aceleração constante se estiver sujeito a interações, forças, né, que é o nome que nós estamos usando para nos referirmos às interações, que não se modifiquem, ou seja, forças constantes, ou seja, que apresentem uma intensidade inalterada. Então, como eu já disse, não é muito fácil você empurrar um objeto e garantir que está aplicando sempre a mesma força. A gente costuma, ao empurrar um objeto, às vezes, à medida que a gente vai empurrando o objeto, a gente acaba aplicando às vezes um pouco mais de força, às vezes menos, às vezes um pouco mais, então vai oscilando, a gente dificilmente consegue garantir que aplique sempre a mesma força. Outro aspecto importante é que as leis de Newton descrevem as interações e as suas causas, mas não discutem a natureza das interações, ou seja, o fato de nós podermos aplicar as mesmas equações para carros ou para objetos em queda, mostra que as leis de Newton têm uma certa limitação, elas não distinguem os problemas, né, a natureza dos problemas. A força que impulsiona um carro tem uma natureza completamente diferente da força que a Terra faz para atrair um objeto para baixo. Mas do ponto de vista dinâmico, a gente pode descrever o movimento sem necessariamente se preocupar com a natureza da interação. E esse é um dos aspectos que, por um lado, é muito bom para as leis de Newton. A gente pode aplicar as leis de Newton para todos os problemas, independente da natureza da interação. Em princípio, essa é uma das vantagens da mecânica newtoniana, é que ela não distingue as interações, né? Voltando aqui, um último tópico, que seria esse aqui, o tipo de força que atua entre dois corpos que se atraem gravitacionalmente tem uma natureza completamente diferente do tipo de força que atua entre os pneus de um carro e o asfalto, como eu já mencionei anteriormente. Então, como a segunda lei de Newton não é uma lei de forças, ela não vai levar em conta a natureza das forças, não importa a natureza das forças, nós podemos aplicá-la para qualquer tipo de problema, independente do tipo de interação que esteja envolvido. Então, o que ocorre entre a borracha do pneu de um carro e o asfalto é uma interação que é completamente diferente daquela que ocorre entre a Terra e um objeto sendo atraído por ela. São naturezas completamente diferentes, mas mesmo assim nós podemos aplicar as leis de Newton, porque as leis de Newton não são leis de forças. Elas não discutem a natureza das forças, então não há problema, em princípio, não há nenhum problema nisso. E agora, para mostrar um pouco do uso dessas equações, ou digamos assim, da aplicação dessas equações para problemas que não sejam objetos em queda, estou trazendo então dois exemplos. Um deles é esse que está aqui. Em um bairro, que faltou a letra M, né? Em um bairro a velocidade máxima permitida numa das suas vias é 60 km por hora. Um veículo popular comumente é capaz de acelerar a uma taxa de 1,8 metros por segundo ao quadrado. Os carros populares, os carros 1000, como eles chamam, né? Costumam ter mais ou menos a mesma potência
Então eles são capazes de mais ou menos acelerarem do mesmo modo e é algo em torno de 1,8 metros por segundo ao quadrado, sem nenhum compromisso com informações técnicas dos fabricantes. Tá? É algo que tem a ver um pouco com as situações reais. Não é o que os fabricantes afirmam, não conferi essa informação. Mas é um dado bastante realista. Considere então que um veículo popular esteja parado em um semáforo e que o motorista então arranque no exato momento em que o sinal acende a luz verde. Então eu estou parado com o carro no semáforo, o sinal abre e eu acelero para o carro adquirir uma velocidade e eu poder seguir em frente, né? Então, duas perguntas. Quanto tempo será necessário para o veículo atingir a velocidade limite da via, que é 60 km por hora? Então, estando parado no sinal, quando ele abre, o motorista acelera e o objetivo do motorista é atingir a velocidade limite da via, porque ele quer se deslocar o mais rápido que ele puder. E o item B, que distância será percorrida pelo veículo para arrancar de zero, portanto, até essa velocidade. Então o carro vai levar um certo tempo e vai precisar percorrer uma certa distância para sair do repouso e atingir essa velocidade aqui. Quanto que o carro precisa em termos de tempo e de distância para atingir essa velocidade? Depende do quanto ele é capaz de acelerar. Então essa aqui é a capacidade de aceleração e essa é a velocidade que se pretende atingir. Então temos aí algumas informações importantes. Velocidade final que se deseja atingir. A velocidade inicial não foi informada numericamente, né? Estamos assumindo que o veículo esteja parado, e isso aqui é uma informação numérica, velocidade inicial nula, embora não seja explícita. E temos a aceleração do veículo. Então, para resolver o item A, ou o B, independente, né, nós precisamos primeiramente fazer essas unidades todas ficarem compatíveis. Então, quilômetro por hora não é uma unidade compatível com metro por segundo ao quadrado. Então nós vamos converter primeiro essa velocidade dividindo por 3,6, que dá 16,67 metros por segundo. Então nós vamos usar esse valor aqui, em vez de usar o 60. Ou seja, vamos usar o valor convertido. Então, das três equações que nós temos disponíveis para tratar movimentos acelerados, para calcular o tempo, nós vamos tentar a primeira equação, porque aqui está o tempo. Então, se eu quero calcular o tempo, eu provavelmente preciso começar usando uma equação que tenha o tempo. E como o problema não forneceu distâncias, aliás, está sendo perguntado qual é a distância, eu não posso usar nenhuma equação que envolva distância, em princípio. Em princípio, não posso utilizar. Então, aí eu vou fazer o uso da equação das velocidades, substituindo os valores que eu tenho. A velocidade a ser atingida, a velocidade final, é o limite 60 convertido, 16,67. A velocidade inicial é nula, porque como vimos o veículo está parado no sinal. E como é um movimento de aceleração para ganhar velocidade, o sinal é positivo e aqui colocamos o valor da aceleração, 1,8, que é dado também no enunciado, né? O veículo é capaz de acelerar a uma taxa de 1,8 metros por segundo ao quadrado. Aqui tem um A mais também, estou reparando agora, né? É acelerar. Pois bem, tendo substituído os valores na equação, nós agora vamos operar. Zero aqui somando com esse termo não altera em nada. Então só estou repetindo a equação, acrescendo zero a esse termo que não altera em nada. Por isso, inclusive, que posso fazer a soma, vamos dizer assim, não há nenhuma mudança. Agora, o 1,8 da aceleração multiplicando o tempo, né? Como aqui é produto, nós passamos esse termo para o outro lado dividindo e aí obtemos o tempo. Vai levar 9,26 segundos para o veículo arrancar do zero e atingir a velocidade de 60 km por hora ou 16,67 metros por segundo. Para calcularmos a distância, nós vamos usar a equação da distância, ou a equação dos espaços, né? S igual a V0t mais AT² sobre 2, fazendo as substituições. A velocidade inicial é nula, porque o objeto estava parado. O tempo necessário para atingir essa velocidade, calculamos, é 9,26. Estou colocando os parênteses aqui para evidenciar melhor esse tempo. Agora aqui no segundo termo nós temos AT² sobre 2, onde A é a aceleração, 1,8, aqui está. T² agora, então 9,26 elevado ao quadrado, botei os parênteses aqui para ficar mais fácil de observar. E tem o fator meio aqui, que ainda precisa dividir por 2.
Então, 0 vezes este número dá 0. 9,96, aqui tem um errinho, é 81,75 com certeza, né? Porque 9 ao quadrado, 9 vezes 9 já é 81. Então faltou aqui o algarismo 1, creio eu que esqueci de colocá-lo. Mas percebe que quando eu multiplico 81,75 por 1,8 dá 154,35. Eu vou conferir esses valores para ter certeza de que eu não esqueci de fazer as contas com o número certo. Então veja, 9,26 vezes 9,26 é o valor do tempo ao quadrado, dá 85,75. Então não é nem 81 como eu falei, né? Então aqui, depois dos decimais, eu arredondei para 75. Só que aqui faltou o algarismo 5. Então eu vou conferir as contas. 85,75 vezes 1,8 dá 154,35. Percebe que está correto, né? Eu apenas esqueci de colocar o algarismo 5 aqui. Então isso não é um grande problema, né? Agora, então, dividindo esse valor por 2, nós vamos ter o resultado final, que é 77,18 metros. Então, apenas fique atento ao fato de que esse número elevado ao quadrado é 85,75 e eu acabei deixando de digitar o algarismo 5 aqui, mas as contas estão todas certas, realmente vai dar aqui na parte de cima 154,35, que dividido por 2 dá 77,18 metros. Isso significa o quê? Que o veículo, ao arrancar, até que ele atinja essa velocidade, ele vai precisar percorrer essa distância aqui. Por quê? Porque a aceleração dele não é tão grande, é 1,8 apenas, é um veículo popular. Se ele fosse um veículo mais potente, mais possante, com uma aceleração maior de ganho de velocidade, com certeza o veículo não precisaria percorrer toda essa distância, né? Em menos espaço ele conseguiria já atingir essa velocidade. Agora eu vou mostrar que nós podemos calcular também aplicando a equação de Torricelli, porque aqui aparece o termo da distância também, né? Então nós, em tese, se queremos calcular a distância, nós podemos usar duas equações. É essa aqui que acabamos de usar, ou é essa daqui que é a equação de Torricelli. Então eu vou mostrar que ela funciona do mesmo modo. Substituindo os valores, nós temos aqui velocidade final pretendida, convertida a 16,67 ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, 0 ao quadrado, o veículo estava parado inicialmente, mais 2A ΔS. 2A, 2 vezes 1,8. E o ΔS é o espaço a ser percorrido pelo veículo. Então, elevando este termo aqui ao quadrado, dá 277,89. 0 elevado ao quadrado é 0. E 2 vezes 1,8 dá 3,6. Agora, somando 0 a este termo, não altera nada. Então, do lado esquerdo não foi feito nada, do lado direito foi somado 0 a um termo, que não altera o termo, e agora nós só precisamos dividir, então, 277,89 por 3,6. Isso dá 77,19, e aí temos alguns arredondamentos envolvidos, por isso que não deu exatamente igual, mas se levarmos em conta mais casas após a vírgula, esses números vão coincidir com toda certeza. Então perceba que há duas maneiras de calcular a distância que o carro precisa percorrer para alcançar aquela velocidade. Um outro exemplo é um veículo que desloca-se em uma rodovia e ele está andando a 80 km por hora. Ao passar por uma placa de advertência, o motorista é informado de que 200 metros adiante há um radar e que no referido trecho a velocidade máxima é de 60. Então estou dirigindo a 80 por hora, passo por uma placa que diz a 200 metros à frente, radar, e o limite de velocidade é 60. Então eu terei que reduzir a velocidade do veículo. E eu tenho 200 metros para reduzir de 80 para 60. Então eu posso reduzir suavemente, né? Neste instante, o motorista inicia uma frenagem com o intuito então de reduzir a velocidade até o limite para poder passar pela lombada eletrônica, pelo radar, sem nenhum problema, né? Então, buscando realizar esta mudança da forma mais suave possível, ele planeja passar pelo radar no exato momento em que a velocidade do veículo
atinja o valor permitido. Veja, o motorista pode deixar para frear bem em cima do radar, só que ele vai ter que fazer uma frenagem muito brusca. Se ele começar a frear no momento em que passa pela placa, tendo 200 metros para reduzir a velocidade do veículo, ele pode fazer isso de uma forma mais suave, sem causar nenhum desconforto aos passageiros e sem criar nenhum risco de acidente, porque quando freamos muito bruscamente, muito próximo, né, ao radar, por exemplo, algum veículo que vem atrás pode acabar colidindo com a traseira do nosso veículo. Então a gente procura fazer as mudanças de velocidade de maneira suave. Então tem duas perguntas. Qual o valor da aceleração com a qual o veículo deve ser freado, para ter sua velocidade reduzida de 80 até 60 em 200 metros, e em quanto tempo o veículo chegará no radar, ou seja, quanto tempo o veículo ficará sendo freado pelo motorista. Então nós temos, para essas situações, ainda que fazer as conversões de velocidade antes de qualquer cálculo, uso das equações. Então destaquei aqui os dados, a velocidade inicial, a velocidade final, portanto vai reduzir, então teremos uma frenagem, e aqui a distância permitida, que o veículo tem à disposição, o motorista tem à sua disposição para reduzir a velocidade do veículo. Então, antes de mais nada, precisamos converter as velocidades de km por hora para metro por segundo, para ficar tudo compatível. Então, 80 dividido por 3,6 dá 22,16. Lembrando que dividir km por hora por 3,6 é a forma de converter para metro por segundo. E fazemos o mesmo com 60 km por hora. Dividimos por 3,6 e encontramos a velocidade 16,67. Então, as velocidades aqui destacadas, que são as velocidades convertidas em metro por segundo, é essas que nós vamos usar nas equações. Então, para calcular a aceleração do veículo, observa aqui, a aceleração aparece na primeira equação, na segunda equação e na terceira equação. Na verdade, aparece em todas as equações. Então, em princípio, nós poderíamos imaginar que poderíamos utilizar qualquer equação. Na verdade, não é bem assim. Por quê? Porque além do fato da aceleração estar em todas as equações, essas equações contêm outras informações, outros parâmetros do movimento. E eu tenho que ver que parâmetros eu tenho à minha disposição. Então, por exemplo, no enunciado eu destaquei as informações. Percebe que não há tempo aqui no enunciado, Não há nenhuma informação sobre o tempo de frenagem. Ao contrário, está se perguntando o tempo que leva para o veículo frear de 80 até 60 km por hora. Então, eu de início devo evitar as equações que tenham tempo. Aliás, a equação de Torricelli é a equação indicada quando você não tem informações de tempo no enunciado. Por isso que ela está aqui destacada, porque é por ela que nós vamos começar. Então, fazendo as substituições, a velocidade final, 60 km por hora, 16,67 ao quadrado convertido. A velocidade inicial é aquela que o veículo tem antes de ser freado, que é 80, convertido 22,16 e elevado ao quadrado. Então, V final ao quadrado, V inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que não sabemos, vezes a distância. Que distância? A distância necessária para a velocidade diminuir de 80 para 60. Só que 80 e 60 convertidos em metros por segundo são esses valores que estão aqui indicados e destacados em vermelho. Então agora vamos operar isso aqui. Primeiramente vamos elevar ao quadrado esse termo ao quadrado, dá 277,89. Este termo ao quadrado dá 491,06. E aqui, como é um produto de 3 números, esses dois nós já podemos multiplicar, dá 400. E aí falta o último parâmetro, que é a aceleração do sistema, no caso do veículo. Então agora o que fazemos? Primeiro, nós pegamos o termo independente e fazemos ele passar para o lado esquerdo da expressão com o sinal invertido. Então teremos 277,89 menos 491,06. O que sobra do lado direito? O produto 400 vezes A. Subtraindo isso aqui, dá um valor negativo, menos 213,17. Do lado direito não fizemos nada e agora vamos dividir. Então, menos 213,17 dividido por 400 dá menos 0,53 metros por segundo ao quadrado. Então, dois pontos importantes. Primeiro, deu um valor negativo para a aceleração. Esperado. Por quê?
porque é um movimento de frenagem, a velocidade vai diminuir. É o que acontece quando jogamos um objeto para cima, a velocidade vai diminuindo e aí usamos g com sinal negativo nas equações. Então, os movimentos de frenagem, o cálculo dessas acelerações vai nos levar a um valor negativo. E outro dado importante é que é um valor pequeno, ou seja, é uma aceleração suave, porque o motorista vai se utilizar de toda a distância, 200 metros, para reduzir a velocidade do veículo de 80 para 60. Então, isso implica num movimento que não é muito brusco, vai implicar num movimento que não vai exigir muita força nos freios, de maneira que vai evitar os desgastes, etc. Então, nós vimos que quando temos acelerações muito grandes, a intensidade das interações envolvidas são sempre também muito grandes. Se compararmos, por exemplo, com a queda de um objeto que a aceleração é 9,8, nós podemos imaginar o quão violenta é a interação da Terra com os objetos quando a Terra puxa esses objetos para que eles caiam. Bom, então, voltando ao problema, para calcular o tempo, agora sim, para calcular o tempo, nós obrigatoriamente temos que usar a primeira ou a segunda expressão, que é onde aparece o tempo. E nós devemos, sempre que possível, optar pela primeira equação, porque aqui a variável t aparece só uma vez, e aqui ela aparece duas vezes. E, além disso, em uma delas é t ao quadrado. Então, calcular uma grandeza que aparece com a potência 1 e com a potência 2, isso nos levaria a uma equação de segundo grau, e é algo que só pode ser resolvido com Bhaskara, por exemplo. Então, seria um pouco mais difícil de se fazer. Por isso, optamos pela primeira, que é uma equação mais simples. Substituindo, a velocidade final é 60, mas convertido a 16,67. A velocidade inicial antes de frear é 80, que convertido é 22,16, como está aqui, né? Agora veja, a aceleração nós calculamos, deu menos 0,53. Aqui está, menos 0,53. Então, antes de fazer essas operações, aliás, nós não podemos fazer essas operações, aqui temos um termo independente, aqui temos um produto, então não dá para trabalhar com isso, nós pegamos o termo independente e jogamos para o outro lado da expressão. E ele vai trocando de sinal, então fica 16,67 menos 22,16. E aqui temos o menos 0,53 vezes t que permanece. Subtraindo esses dois números, dá um número negativo, menos 5,49. E do outro lado, menos 0,53 vezes t. Quando passarmos esse termo dividindo, o sinal dele vem junto. E aí temos a divisão de dois números negativos, que dá um número positivo. 10,36 segundos. Esse é o tempo, então, que o motorista irá acionar os freios, né? Ao longo de 10,36 segundos, os freios estarão atuando para que a velocidade do veículo diminua de 80 para 60. Bom, com isso então chegamos ao fim dessa videoaula e possivelmente estarei também disponibilizando alguns exercícios comentados, resolvidos e comentados adicionais. Até mais!